tenho que agradecer o convite que me foi dirigido pela CIM do Alto Minho e queria começar pelos cumprimentos, naturalmente pelo nosso anfitrião Jorge Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Valença, a quem saúdo, ao nosso também Presidente, duplo Presidente de Monção e de, peço desculpa, de Melgaço e da CIM do Alto Minho, Rui Solheiro, e na sua pessoa cumprimento todos os autarcas aqui presentes, Ponta Barca, Monção, agora sim Monção, e não só. Cumprimentar naturalmente o meu companheiro de jornada nesta cooperação Galiza Norte de Portugal, José Lago, que representa, como sabem, a Direção-Geral de Relações Exteriores da Junta da Galiza, o Juan Liron, nosso também companheiro na AECT, e meu companheiro particularmente no agrupamento AECT Galiza Norte de Portugal, mas também cumprimentar o representante da Deputação de Ourense e o Dom Rafael Abal, Presidente do Conselho Diretivo do Uniminho. A minha apresentação hoje é um bocadinho focada naquilo que deve ser a cooperação, ou pelo menos aquilo que é a nossa visão da cooperação territorial, numa lógica bastante mais alargada do que apenas a lógica transfronteiriça, porque, como sabem, a cooperação territorial europeia, tal como está agora definida em termos regulamentares na Comissão, tem três dimensões: territorial do ponto de vista transfronteiriço e, portanto, naquela margem dos 50 km, desejavelmente, de zonas de fronteira, portanto, zonas de raia, de fronteira. A cooperação interregional, e, portanto, numa lógica de cooperação de regiões de Portugal com regiões da Estónia, da Lituânia ou agora da Croácia a partir de 2013, ou quase até da Noruega, sendo que a Noruega não fazendo parte da União Europeia, mas tem algumas oportunidades de cooperação, da Suécia ou da Finlândia, enfim. E a cooperação transnacional, essa sim numa lógica mais integradora, tendo por elemento comum dimensões territoriais, sejam elas territoriais de território físico ou de território marítimo, como é o caso do Espaço Atlântico, que, por exemplo, nós na Comissão de Coordenação temos a gestão do Programa Operacional Espaço Atlântico. Os indicadores desta nossa Euro-região Galiza Norte de Portugal acho que são bastante reveladores. Eu creio que o mais importante é que nós temos pelo menos 2000 anos de história em comum e, portanto, quando falamos de cooperação Galiza Norte de Portugal, não falamos só, como é óbvio, da dimensão europeia, aquela que a Comissão, desde há longa data, tem desenvolvido e tem promovido, mas muito mais do que a Comunidade de Trabalho que foi fundada em 1991, nós temos centenas de anos de história comum e, portanto, é por aí que a cooperação Galiza Norte de Portugal é tão forte e também, por esse motivo, deve ser um caso paradigmático, até porque, como sabem, o AECT Galiza Norte de Portugal tem vindo a ser referenciado, sinalizado como bom exemplo de cooperação territorial europeia no espaço comunitário. Alguns indicadores, enfim, já um pouco desatualizados, mas que nos referem que a fronteira Tui-Valença, e pelo menos estas aqui na nossa zona, não só Tui-Valença, mas também com as travessias que, entretanto, foram desenvolvidas, nomeadamente também financiadas por fundos comunitários, representam cerca de metade daquilo que é o fluxo de movimento pendular de pessoas entre os dois lados da fronteira, o que releva para a importância desta nossa fronteira comum. Por outro lado, há aqui um aspecto importante que caracteriza o perfil socioeconómico. Nós temos demasiada gente nos serviços e menos gente na agricultura e na indústria, o que configura um modelo de desenvolvimento que provavelmente vale a pena refletir para alterar. Por outro lado, vale a pena também sinalizar que, do lado português da fronteira, nós temos uma comunidade intermunicipal, que é a comunidade intermunicipal do Alto Minho, que é um parceiro fundamental do ponto de vista daquilo que é a implementação, o desenho e a implementação de políticas regionais, numa perspectiva de cooperação não só à escala transfronteiriça e, portanto, em termos internacionais, mas sobretudo também à escala do próprio território, que é a região norte, e já agora também, pensando um bocadinho mais à frente, daquilo que deve ser a cooperação para fora do território nacional e até para fora do espaço europeu, porque a cooperação hoje faz ao nível global e é também com essa missão que nós devemos trabalhar. É preciso também dar aqui uma nota relevante que, estando em curso uma reforma da administração local, estando particularmente neste momento em discussão aquilo que é a lei quadro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, é importante também
sinalizar a relevância que uma comunidade intermunicipal como a Cimo do Alto Minho tem, do ponto de vista daquilo que são as parcerias que pretendemos para o futuro e das competências que esta mesma entidade poderá vir e deverá vir a ter no futuro, para que a proximidade ao território e a proximidade aos cidadãos seja mais eficaz. No âmbito daquilo que é a cooperação com a Galiza, enfim, o Juan Lirão fez uma exposição muito detalhada e, portanto, eu não me vou alongar neste aspecto. Creio que o que valerá a pena é dizer o seguinte: a presidência dessa CDRN e a presidência da Junta da Galiza, enfim, sendo que ela foi a votos em 21 de outubro, mas na prática foi reconduzida na sua generalidade, e, portanto, os atores são basicamente os mesmos, estão comprometidos em ter uma estratégia conjunta, uma estratégia que enderece objetivos comuns e que enderece, naturalmente, também vontades de desenvolvimento articuladas, num quadro não só daquilo que é o quadro do espaço europeu, mas também, como há bocadinho vos dizia, numa perspectiva bastante mais ambiciosa, olhando para os mercados que falam português e para os países que falam português e castelhano, e olhando para eles como efetivamente espaço de cooperação de uma lógica bastante mais alargada do que aquela que é só a cooperação territorial europeia. Isto significa que nós tenhamos necessariamente que nos articular melhor, que encontrar estratégias comuns, que sermos capazes de cooperar bastante mais internamente, para que depois, numa perspectiva bastante mais global e ambiciosa, o possamos fazer nesta lógica óbvia de que temos que gerar emprego, temos que gerar crescimento para as nossas populações e, como parece também óbvio, ele já não é só possível gerá-lo no nosso próprio território. Temos que ser capazes de fazer, enfim, como fizemos há mais de 500 anos, tanto os portugueses como os espanhóis fizerem a travessia, não só no Atlântico, mas noutros mares, e ir encontrar outros destinos que sejam eles próprios também focos e potenciais países de cooperação. No âmbito daquilo que também têm sido alguns trabalhos desenvolvidos com a ICT Galiza Norte de Portugal e também com a própria Comunidade de Trabalho, como sabem, é o chapéu que cobre toda a relação da cooperação transfronteiriça Galiza Norte de Portugal. Estão desenvolvidos um conjunto de instrumentos, designadamente instrumentos que têm como objetivo a aproximação à realidade e à sociedade civil, através daquilo que nós chamamos as comissões setoriais, que têm, por um lado, os representantes dos organismos do Estado, de um lado e do outro da fronteira, mas também uma articulação muito forte que pretendemos incentivar no futuro com as instituições da sociedade civil, sejam associações empresariais, sejam associações de cidadãos, seja toda uma panóplia de entidades que, do ponto de vista do lado da sociedade civil e dos cidadãos, são absolutamente relevantes para trazer a este processo de cooperação. Há pouco se falou muito sobre a dicotomia entre cooperação transfronteiriça e macro-regiões e, portanto, regiões bastante mais alargadas. Eu, não discordando do essencial daquilo que o professor Vladimir Brito disse, eu teria a dizer o seguinte: as macro-regiões são, naturalmente, espaços de cooperação onde nós, portugueses e espanhóis, devemos apostar. E devemos apostar não tanto pela proximidade que essas macro-regiões nos trazem, portanto, por algumas das dimensões que a cooperação transfronteiriça tem, e de algumas dessas variáveis, naturalmente, que do ponto de vista de macro-regiões, que podem ir do Algarve até à Bretanha, como é o caso daquilo que se prevê ou se tenta começar a construir numa macro-região, o RESOEC, como sabem, é algo que a Galiza, o Norte de Portugal e Castelo e Leão já formalizaram no âmbito daquilo que é uma futura macro-região, enfim, e que está a dar os primeiros passos. E, portanto, é apenas um exemplo de olhar para o território, não tanto na perspectiva de proximidade, mas na perspectiva de encontrar variáveis comuns, objetivos comuns, e sobre esses, e muito focadamente, e com a tal especialização temática que a própria Comissão identifica como especialização inteligente, sermos capazes de, apostando nesses vetores e nesses focos, atrair investimento, por um lado, mas, acima de tudo, construir uma estratégia comum e, a partir daí, gerar crescimento e emprego, que é ou deve ser o grande objetivo de todos os espaços regionais. Uma outra macro-região, enfim, entendida numa lógica não só internacional, mas também, sobretudo, interregional, poderá ser a macro-região atlântica, isto é, toda a fachada atlântica, numa dimensão não só marítima, mas também naquilo que é o interland, isto é, toda a dimensão territorial que, a partir do mar, pode beneficiar dessa mesma aproximação. E isto orientando sempre por base uma estratégia e não construir macro-regiões como sendo expedientes
para encontrar fundos sobre os quais possa haver oportunidade de gestão, mas fazer precisamente ao contrário, identificar qual é a estratégia que une as regiões e, a partir daí, sim, desenhar programas que possam, eles sim, ser instrumentos de implementação dessa mesma política. No âmbito da cooperação transfronteiriça, essa sim é aquela que mais nos aproxima, aquilo que é válido para uma região como o Norte de Portugal é válido naturalmente para a Euro-região. Isto é, a necessidade que temos de ser bastante mais específicos. Há pouco o Juan Liro disse muito bem que o racional da União Europeia está muito orientado a estratégias territoriais focadas nos resultados. Isto é, a dimensão território continua a ser fundamental do ponto de vista daquilo que é a política de coesão, mas a orientação a resultados é decisiva. E essa orientação a resultados tem necessariamente que passar por sermos capazes de previamente identificar quais são as áreas onde podemos ir a jogo e sendo certo que não podemos ir a tudo, não podemos ter bandas demasiado largas de atuação, sob pena não temos resultados nenhuns, para além daquelas famosas taxas de execução dos programas, enfim, que valem o que valem, normalmente não valem muito, porque a Europa e o país chegou a um ponto em que, manifestamente, prova que as taxas de execução não são o nosso principal indicador. Agora, se não formos capazes de, em articulação, identificando de um lado e do outro da fronteira aquilo que podem ser os aspectos, os vetores de influência comum, não seremos capazes nunca de construirmos uma estratégia inteligente, de especialização inteligente, orientada e focada tematicamente. No âmbito daquilo que é a Estratégia Europa 2020, enfim, estão aqui algumas das suas metas, desde logo aquelas que mais relevam e que podem ter a ver mais com aquilo que é a vida dos cidadãos, a questão do emprego, e, portanto, atingimos taxas de 75% de empregabilidade. Enfim, isto são, já agora, dizer-vos que a Estratégia Europa 2020, como sabem, começou em 2010, ou foi anunciada em 2010. Desde então para cá, o mundo também já mudou um pouco, ou bastante, e estes objetivos que eram, inicialmente, pretendia-se que fossem vinculativos, agora são bastante mais orientativos, ou seja, quem não os cumprir provavelmente não terá as penalizações que, inicialmente, a própria Comissão tinha em mente. E, portanto, podemos estar aqui, basicamente, a ter padrões que não são necessariamente as nossas metas. No entanto, era óbvio que toda a gente gostaria de ter 75% de empregabilidade da população ativa, isso seria muito interessante, mas provavelmente no quadro de 14-20 não sei até que ponto é que será viável. Nós temos aqui algumas metas em que, por exemplo, somos bastante mais ambiciosos que a Comissão Europeia, como é o caso das energias renováveis. Como sabem, a Comissão Europeia tem como objetivo para o âmbito das energias renováveis aquilo que são chamados 320, isto é, 20% de redução de gases de efeitos de estufa, 20% de aumento da eficiência energética e 20% de produção de energia a partir de fontes renováveis. Portugal é bastante mais ambicioso do que isso, fixou em 31%, enfim, nós já ultrapassamos os 20%, estamos no bom caminho, e é aqui também um setor onde nós, muito provavelmente, podemos sinalizar alguma liderança e, a partir daí, também construir novas ações de desenvolvimento. Em termos daquilo que são, enfim, a framework de perspectivas e prioridades e iniciativas emblemáticas, os 3 tipos de crescimento que já foram falados, inclusive sustentável e inteligente, as iniciativas emblemáticas, talvez valha a pena dar aqui 2 ou 3 notas, sendo que a iniciativa emblemática da inovação, da educação e da sociedade digital estão muito alinhadas com aquilo que é o crescimento inteligente e, portanto, um crescimento que faz do potencial humano e daquilo que é a sua base de conhecimento a matriz, a raiz para desenvolver um conjunto de iniciativas, uma muito focada na inovação, isto é, na conversão em valor do conhecimento produzido. Na prática, nós, quando produzimos conhecimento, convertemos dinheiro em conhecimento, e que isso fazemos através de processos de investigação e desenvolvimento. Quando queremos retornar esse valor ao mercado, queremos fazê-lo normalmente através de processos de inovação. E é aí que a União Europeia foca a sua prioridade e, portanto, chama-lhe uma União da Inovação, isto é, partindo de uma base de conhecimento que demorou muitas dezenas de anos a construir e onde a União Europeia, através dos fundos, e não só, e do investimento público e privado, foi fazendo a construção dessa base de conhecimento agora, entende e bem que é preciso fazer esse retorno e é preciso que essa base de conhecimento se transforme em valor. E esse valor é normalmente feito esse processo é normalmente feito através da inovação. A agenda digital é uma oportunidade também para percebermos que há, do ponto de vista daquilo que é, enfim, não só o governo eletrónico, mas enfim, toda a digitalização da nossa sociedade,
uma extraordinária oportunidade em que Portugal está muito bem posicionado, isto é, todo o trabalho que fomos desenvolvendo, enfim, que teve vários números de código, o Simplex é provavelmente o mais conhecido, ao nível do governo eletrónico, temos aqui, efetivamente, uma oportunidade para, a partir desta base de conhecimento gerada e do muito trabalho e do bom trabalho que já foi desenvolvido, sermos capazes de exportar este conhecimento e converter em valor também, a partir das boas experiências que temos, por essa Europa fora. Eu posso-vos dizer, até pela participação que tenho tido em alguns projetos de natureza, não só transfronteiriça, como é o caso do ADL, Agenda Digital Local, mas também interregional, o DLA, Digital Local Agenda, que há efetivamente uma grande oportunidade. Nós estamos muito à frente daquilo que são algumas das outras regiões do país, da Europa. A Maria daqui um bocadinho começa a fazer-me sinais e eu não quero que ela me ponha fora. Eu sei, Maria, eu sei. Eu vou acelerar. Não que tenha a falar devagar, naturalmente, mas vou procurar acelerar um pouco mais. Sim, o enorme de dispensamos. Bom, o que é que nós temos que fazer? Basicamente, temos que nos pôr de acordo sobre aquilo que é chamado o Plano Regional de Inovação. É um instrumento essencial para o desenho de políticas públicas que possam, no futuro, endereçar fundos estruturais. É hoje absolutamente inequívoco para a Comissão Europeia de que as regiões que não o fizerem ficam inibidas de endereçar programas do ponto de vista daquilo que é o crescimento inteligente e do crescimento sustentável, ficando muito mais circunscritas ao tal crescimento inclusivo, isto é, crescimento que tem uma dimensão bastante mais social e menos económica, e, portanto, o que nós precisamos para a região e para o país é crescimento e emprego, para além de outras coisas, naturalmente, mas, sobretudo isso, porque é aquilo que, de forma sustentável, gera bem-estar às populações. Isto significa que tínhamos que fazer um exercício de especialização inteligente, que é nem mais nem menos do que identificar aquilo que são, ou que queremos que sejam as nossas escolhas no futuro, e fazê-la de forma integrada e articulada. Este exercício não se faz sozinho, a CCDRN sozinha não será, naturalmente, o único ator, poderá ser, eventualmente, o ator congregador e aglutinador, mas não será necessariamente o único, nem quer ser o principal. Eu também vos queria dar esta nota muito importante. Nós não abdicamos de forma alguma do nosso mandato com a região, mas entendemos que a região somos todos nós e, portanto, todos nós somos úteis para fazer essa região. O desenvolvimento deste plano regional de inovação, a partir de uma estratégia de especialização inteligente, tem fundamentalmente estas linhas, estes drivers, estas guias de orientação, fazermos escolhas e construirmos massa crítica, identificarmos as nossas vantagens competitivas, aquilo onde efetivamente podemos ser competitivos. E não é ser competitivos à escala regional, bem entendido, é sermos competitivos à escala global. Como é que nós podemos ser competitivos em setores estratégicos à escala global? Como é que podemos competir com as pessoas que estão do outro lado do mundo, as pessoas que têm olhos em bico, aquelas que acordam e têm bom tempo todos os dias? Sermos competitivos à escala global significa isto. E, portanto, temos efetivamente que identificar muito bem quais são os aspectos onde o podemos ser. Isto implica necessariamente também fazer aqui alguma rede e, portanto, criar conexões, clusterização também, porque, ao sermos específicos, vamos ter que construir massa crítica em torno de temáticas comuns e, portanto, esta também uma dimensão muito importante. A última, aquilo que hoje se chama hélice quádrupla e, portanto, para além daquilo que seriam as três pás da hélice convencional, a saber, empresas ou entidades privadas, instituições de ensino, normalmente universidades e instituições de ensino superior e Estado, ou seja, instituições públicas, de natureza pública. Hoje é absolutamente inequívoco que devemos juntar os cidadãos e aquilo que é a participação ativa dos cidadãos, que de forma inequívoca não devem entregar aos outros três atores o seu destino. E, portanto, a sua intervenção é absolutamente fundamental. Dar-vos aqui só algumas notas daquilo que podem ser exemplos do Plano Regional de Inovação do ponto de vista da especialização inteligente, e tenho aqui sinalizados 2 ou 3, a energia, as TIC e o mar, sendo certo que a energia e as TIC são aquilo que hoje se chamam General Purpose Technologies, e, portanto, tecnologias de banda larga e de largo espectro que podem endereçar vários setores de atividade. O mar, enfim, não será uma technology, mas é um resource, portanto é um General Purpose Resource, o que quer dizer que nós, sob o mar, temos tudo para fazer, para além daquilo que já fizemos. E, portanto, sermos capazes de construir a partir daqui uma
uma estratégia, uma estratégia de inovação de uma dimensão regional, e quando falamos de dimensão regional falamos sempre na lógica da Euro-região, ainda que cada país tenha que fazer uma pouco a sua, mas depois temos que encontrar os pontos de interseção e comuns. E temos muito para fazer nesta temática, não só ao nível da construção naval, não só ao nível daquilo que é a exploração de energia inshore ou offshore, mas também ao nível daquilo que também são as bases de conhecimento, por exemplo, nas redes inteligentes, onde também já temos dado muito boas provas. E vou terminar rapidamente, Maria, portanto não vale a pena continuar a fazer sinais, se faz o favor, porque senão eu acabo por não entregar a estes nossos companheiros e amigos que aqui hoje nos vieram ouvir tudo aquilo que gostaria. Um outro setor muito importante, e já agora dizer-vos que é algo onde, por ser de capital e de conhecimento intensivo, devemos fazer aqui também uma aposta séria, tem a ver com a mobilidade, com o automóvel e com a aeronáutica, sendo que a dimensão aeronáutica é aquela que talvez pareça um bocadinho mais estranha, mas o certo é que os investimentos que a Embraer faz e que está já hoje a sinalizar, não só na dimensão privada, mas também, já agora, na dimensão pública, onde a Comissão de Coordenação, através do PO Regional, ONU 2, também patrocinou, através de um projeto muito interessante que está a ser já desenvolvido no CEA, portanto, num Centro de Excelência para a Indústria Automóvel e Aeronáutica. Podemos estar, efetivamente, aqui a criar um cluster que conjugue uma dimensão, e já agora dizer-vos que a Embraer, ao contratar a Salvador Caetano, uma empresa tipicamente orientada à indústria automóvel, está a perceber o potencial que resulta de um upgrade em termos tecnológicos, passando de um setor que já é ele próprio muito desenvolvido e muito rigoroso e exigente para um outro que ainda não é mais, e, portanto, há aqui um potencial bastante interessante de conjugar estas duas dimensões, juntando a dimensão da mobilidade, sendo que, tanto no automóvel como na aeronáutica, estamos a falar de mobilidade de pessoas e de mercadorias, e, sob esse ponto de vista, temos todo um racional que faz sentido. Não me vou ater muito mais nestes últimos dados, até porque alguns deles já foram ditos. Só aqui uma nota rápida. Isto são algumas perspectivas, ainda que, como sabem, o orçamento, as perspectivas plurianuais da Comissão Europeia não estejam ainda aprovadas. O Conselho Europeu de 23 de novembro não foi conclusivo. Espera-se que, em janeiro, tenhamos orçamento para a Comissão Europeia. Estas eram as primeiras perspectivas. A cooperação territorial não só hoje está bastante mais regulamentada, como há um efeito e há uma decisão inequívoca da Comissão de aumentar o seu orçamento, sendo que todos os outros, à partida, receberão cortes, e um aumento de 30%, que nos posicionaria não nos 8.700 milhões atuais, mas qualquer coisa como 11,7, o que seria bastante interessante para aquilo que é a cooperação. Termino dizendo que as várias iniciativas que aqui também já foram referidas, seja as ITIs, portanto, Iniciativas Territoriais Integradas, os grupos de ação local e os projetos conjuntos, como é o caso daquele que também vos dei nota, os planos de ação conjunto, daquele que vos dei nota entre Galiza e nós, Portugal, são instrumentos que a Comissão coloca ao dispor das regiões e, enfim, dos Estados, para que, de uma forma bastante mais integrada, consigam extrair os tais resultados que se pretendem da cooperação e do muito dinheiro que todos nós contribuímos. É importante dizer que todo o dinheiro de fundos estruturais vem dos contribuintes, nomeadamente dos portugueses, e, portanto, temos de ter um processo de escrutínio rigoroso sobre todo o dinheiro investido e sobre os resultados produzidos. Termino dizendo-vos só muito rapidamente o seguinte. Nós não podemos construir este desígnio comum, nós, Comissão de Coordenação, sozinhos. Aquilo que há pouco vos dizia relativamente àquilo que é a parceria que pretendemos com a CIM do Alto Minho, com todas as outras que estão já definidas ou a definir no âmbito da região norte, e também, naturalmente, com aquilo que é a nossa articulação com os nossos vizinhos daqui da Galiza, é absolutamente decisivo para construirmos esse futuro melhor. Um senhor chamado Peter Drucker dizia uma coisa muito interessante que eu não me canso de repetir. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E eu acredito que nós podemos criar, efetivamente, em conjunto, um melhor futuro. Muito obrigado.